Então, vamos lá, meus queridos amigos. Queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos respirar profundo e suavemente, soltando o corpo, relaxando. Respirando de novo, puxando, contando até 3. Prendendo o ar, contando até 3. E soltando, contando até 6. Agora, com o coração desacelerado, com a mente mais tranquila, o corpo mais relaxado, vamos buscar a nossa conexão na noite de hoje, com o nosso mentor espiritual, com o Pai Maior. Vamos nos ligando ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima e toda a egrégora da Casa Lucas de Assis. Vamos nos conectando ao mentor espiritual deste trabalho. Que ele nos abençoe, nos ilumine, para que possamos abrir a nossa escuta amorosa, abrir nossos corações para o entendimento deste livro maravilhoso da doutrina, e vamos nos entregando ao estudo e colocando em prática tudo aquilo que diariamente a gente aprende um pouquinho. Com as bênçãos da tia Ziza, com o Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos na segunda parte do livro Paulo e Estevão, capítulo 2, O Tecelão, e página 145 do nosso arquivo em PDF. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de um humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu, nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado, que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quantum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo, em pagamento do restante. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra,
Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de o reter por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Sua existência, seus planos, estavam transformados nos detalhes mais íntimos. Que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo, e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Confiando muito mais naquele que lhe estendera as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. Buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém, Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira pareceu-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias numa cabana abandonada que possuo, à sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como que alheio ao mundo. Fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que ele observa a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada, e eu quero crer seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo, das meditações prolongadas. Ezequias fez uma pausa, enquanto Saulo fixava nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. A uma nova observação do moço tarcense,
continuava o outro loquaz. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz, que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu, a estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que o trouxe aqui para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar, indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz, como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas os outros? O senhor não ignora, naturalmente, a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Almira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos como o senhor estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves, surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque na verdade a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao celerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Saulo sentia extremo mal-estar, ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais ao seu ver. Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar, para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: E os médicos? Qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez ainda algumas observações contristado e, depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local, onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe, amoroso, as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme, sulcada de rugas veneráveis, dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo,
tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, através da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior do que Moisés. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco, e, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Saba, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas através do quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala, junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque de outro modo seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente do que o meu. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. E concluindo a rogativa, com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: Mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar o vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como um louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém,
Viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. O moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, às quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois do sucesso de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural a meus olhos, experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa? Se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Há tamareiras frondosas e amigas medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados cheios do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres, portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram, dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado, permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração.
Gamaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza, continuou o venerando amigo, enquanto o jovem o fixava com interesse crescente. Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida, sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. E que me aconselhais nesse sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo auxílio nesta emergência. Mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões de casuística, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: Sim, agora compreendo. Que aprendeste na infância, antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Fazendo um intervalo, como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade fananica voltou a dizer: Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias
na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos, mas não estás doente nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não serás mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo o trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão depois de ter sido rabino é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: Não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tomando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio, dizendo receoso: Pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo, em Palmira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com fazer-lhe essa confissão. Como não? Obtemperou Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá sem o cobrirmos de detritos e lama. É bom que voltes ao berço aos nossos companheiros e à família como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transporte depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender às necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar o teu nome ou a tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais
poderiam perturbar-te, agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio, sem que o percebêssemos. Acho que é aí, né, Francisco, que tu quer que eu pare? O moço Isso. tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvítrios recebidos. É isso aí. Bom, como sempre a gente diz, né, que essa obra vale o estudo e a reflexão. A gente tem que sempre refletir o que vale para a nossa vida, o que a gente pode trazer de aprendizado para nossa evolução, né? Então, essa parte aí consagra mais uma constatação do quanto que o universo é perfeito, tá? O quanto que o mundo espiritual atua sobre todo o universo, sobre todas as pessoas, todas as individualidades, todas as situações. É aí que se insere aquela energia perfeita que a gente chama de Deus, né? Deus está presente, Deus no comando, Deus, né? As pessoas gostam de exaltar muitas vezes esse sentido assim, transcendental, alguns até canalizando Deus sob uma concepção talvez um pouco menos abrangente, né? Bom, o que vale assim para nós o que ocorreu com o Saulo? A gente pensa assim que foi do nada que ele chegou e houve um encontro com Gamaliel. Ele podia muito bem ter errado até o local onde estava o Gamaliel. Ele não tinha certeza que o Gamaliel estava lá. Ele tinha uma impressão de que em Palmira tinha um irmão dele que tinha um comércio, né? Aí de onde ele sai, lá em Hope, que estava hospedado, que teve aquele encontro com Ananias, aquelas orientações, teve a primeira experiência dele lá no Sinédrio, que foi vilipendiado, foi colocado assim, só faltavam jogar pedras dentro daquele momento, né? Porque vão fazer isso aí mais adiante. Mas, até agora, o que ele faz? Faz a pregação dele, é hostilizado, ele medita, encontra nas palavras do Ananias o conforto necessário e vai à procura depois do Gamaliel, mas não com a certeza do Gamaliel, ele ia buscar a meditação. O que ele tinha, a impressão que ele teve do aprendizado com o Gamaliel, quando ele sai e se abandona lá, depois que ele teve aquele contato com os seguidores do caminho, que recebeu os escritos de Levi, que é o Evangelho de Mateus, e que ele diz para o Saulo, olha, eu vou me aposentar e vou levar esses escritos aqui e buscar reflexões. E ele se lembra disso, depois de tudo que ocorreu com ele, na porta de Damasco, a missão com Jesus, aquela mensagem, os encontros com Ananias, ele vai buscar a experiência da meditação. O que ocorreu aí, sob o ponto de vista espiritual? Que ocorreu com ele e ocorre conosco, isso que a gente tem que trazer para essa reflexão. Ele se propôs a uma mudança de atitude, uma conexão com o alto, e foi guiado pelo plano espiritual para encontrar o Gamaliel. Não foi ao acaso, as coisas não ocorrem por acaso na nossa vida. Quando a gente se propõe a uma missão, a um algo maior, o mundo espiritual nos guia. E se a gente conectar isso com outras situações, a gente vai entender a força da fé, da oração, né, da elevação do pensamento, assim como também o pensamento mais denso, né? A gente pode fazer isso sob o aspecto denso, negativo, inferior, que é a nossa conexão com o mundo das trevas, né? Os espíritos que têm outros objetivos. Então, é a primeira coisa, o pensamento, a vocação individual em querer. O que queria o Saulo naquele momento? Encontrar o conforto através da mensagem que ele captou do Gamaliel, de refletir, de meditar. E ele, nessa busca, foi guiado espiritualmente, não há dúvida nenhuma, que se percebe aí, que é o próprio Estevão e a Abigail que levam ele até a presença do Gamaliel. Então, isso está inserido aí nessa mensagem, né? Sob o ponto de vista, claro, isso aí é um romance, foi escrito, e aí não está invocando já essa questão, mas vai se perceber mais adiante, quando ele entra em outros questionamentos, enquanto ele recebe essa inspiração espiritual
quase que direta, esse contato com a espiritualidade superior que se dá sob a liderança do Esteban. Tá? E isso leva para nós a reflexão do quê? Quantas e quantas vezes nós passamos por situações difíceis, por situações de uma busca através de um vazio interior que nós temos, que muitas vezes a gente não administra bem esse vazio, nos entrega uma situação de melancolia, de depressão, e a gente não ocupa esse vazio encontrando essa ascensão, assim, o nosso pensamento refletido em conexão com o alto. Nós não pedimos o auxílio aos nossos amigos espirituais, pedimos muito pouco, talvez. Tá? Ela força a nossa da oração, da conexão, da meditação, o nome que for dado, né? A essa coisa. O pensar no bem é estar em sintonia com o plano espiritual superior. E isso se dá com que? Qual é o outro aprendizado que fica aqui? O Gamaliel coloca para ele. Ele podia muito bem, teria todas as condições de ir lá procurar o pai dele, que tinha condições financeiras, que já estava também no ocaso da vida, no final da vida, né? E que muito provavelmente daria para ele o quinhão dele, a herança dele, uma boa parte, que ele poderia ter essa peregrinação com condições financeiras, até pelo menos no início, né? E aí o Gamaliel coloca para ele o desafio necessário de enfrentar o obstáculo até com visões de passado, aí junto também a experiência, nos diz assim, é o cristianismo, existem as leis de Moisés, a experiência de todos aqueles profetas e seguidores das leis, né, de Moisés, que até então eram as leis conhecidas, as leis de Deus, toda aquela experiência que ele dá ali, fala de Josué, fala de outras inspirações que foram do passado, do próprio Gamaliel, de dizer assim que foi com trabalho, com obstáculo, que se venceu assim todas as dificuldades impostas para o nosso sonho a ser realizado. E aí é que ele cai na concepção dele, ele é alertado pelo Gamaliel, o teu pai, também por inspiração divina, te ensinou uma coisa lá na tua primeira infância, a ser tecelão. E isso tu tem condições de ter o teu sustento, exercendo a tua força de trabalho, seguindo também a tua trajetória de aprendizado e de multiplicação das tuas virtudes, né? Agora, de um novo mundo, um novo homem, que ele se encontra agora, um pregador com todas as condições intelectuais de pregar o cristianismo primitivo. Então, isso é mais uma exemplificação para nós, que muitas vezes não é o trabalho que vai gerar a determinada riqueza que vai nos encurtar a distância ao nosso sucesso, né? Seja ele, sob o ponto de vista também profissional, mas também como pessoa, né? Como individualidade humana. E aí está a explicação, que não significa a pessoa ter toda a condição financeira que ele alcançou a virtude da felicidade. Tá? Não necessariamente. Pode ter pontos, né, de alguma alegria, de alguma satisfação, mas um somatório não significa ser mais feliz com aquele que não tem. Tanto é prova de que a gente percebe no plano espiritual, todos os espíritos que conseguem já planejar sua futura encarnação, aqueles que mais têm consciência dos seus equívocos cometidos no passado, das suas imperfeições, dos seus erros, que no somatório se chama a sua ficha kármica, que torna mais densa o seu enfrentamento ao presente, né, e ao futuro próximo de uma encarnação, pede para reencarnar com dificuldades para não se desvirtuar. Pede para não ter as facilidades que já tiveram em outras encarnações, pede para ter determinadas situações adversas que possam fazer ao desafio individual, assim, de buscar, através do seu dia a dia, com dificuldades, com necessidades de melhorar-se, ou de refletir, ou de meditar, de pensar um pouquinho mais o quanto que é difícil a vida no dia a dia, para refletir para possíveis erros. Por quê? Quando, sob o ponto de vista material, nós temos facilidades, pouco o nosso espírito, a nossa individualidade, pensa em refletir sobre as coisas que não estão dando tão bem. Ao passo que também há grande virtude, aqueles que têm grande facilidade financeira e material, aqueles que ainda conseguem levar essa vida fraterna, buscando muitas vezes pontos necessários de ajuda mútua, né, de prática da caridade, que também é benéfica,
É muito fácil também a gente ficar julgando aqueles que muito têm, que ainda praticam a caridade, mas esses também têm a sua virtude. São virtuosos no sentido de encontrar o espaço psíquico de se dedicar àqueles que mais necessitam. E tem a consciência da vida que levam no seu dia a dia, no presente, nessa encarnação, é ocasional. E ela tem alguns reflexos e tem alguns desafios, né? Que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é só sob o ponto de vista material, mas também material. E também sob o ponto de vista da saúde, e também sob o ponto de vista do arcabouço cultural que cada um tem acesso através da sua educação, né? Quem mais teve um acesso a uma educação, né, equilibrada com seus pais e tal, não é por acaso que caiu naquele lar. Então, isso a gente tem que sempre refletir, essas palavras servem muito, essas passagens desse livro, muito mais nesse sentido aí, ele ter sido guiado sob o ponto de vista espiritual, mas não foi um escolhido. Não foi um escolhido. Cada um de nós, quando se conectar com o alto e pedir o auxílio ao plano espiritual, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, o nome que foi dado, anjo da guarda, seja o que for, nós, em conexão com eles, nós conseguimos encontrar a trajetória, a bússola que vai nos levar ao encurtamento da distância, enfrentando eventuais dificuldades, contornando-as sob o ponto de vista de não sentir, sob o aspecto assim do choque psíquico, de mais se perceber como uma pessoa imperfeita que tem que passar por aquela dificuldade, mas que a resultante traz um benefício interior. E esse benefício, aos olhos dos outros, pode passar assim: fulano sofreu tanto, passou por tanta dificuldade, como é que demonstra tanta alegria? É a alegria de ter superado os obstáculos. E isso é uma das vocações que cada um de nós tem e deve enfrentar. E vejam que ele vai enfrentar isso agora no trabalho dele, novamente, como tecelão. Ele vai ter a situação que ele vai se defrontar com dificuldades, é o que não vai faltar, né? Porque a gente vai agora seguir uma longa trajetória dele sobre todos os aspectos, inclusive na sua pregação, dentre aqueles cristãos primitivos, aqueles seguidores da Igreja do Caminho, que a gente vai ver depois lá, quando ele retorna para Jerusalém, e depois segue uma nova peregrinação pelo mundo, que devemos a essas peregrinações o advento do cristianismo, do ponto de vista da civilização humana nossa na Terra, né? Porque devemos ao Saulo, ao Paulo convertido, a peregrinação além de Jerusalém, levando os ensinamentos de Jesus, na experiência que ele teve, na convivência com aqueles que conviveram com Jesus, mas com um estudo mais aprofundado. Agora, sobre também o aspecto que cada um de nós tem que ter presente, sempre a gente reitera isso, é a questão que a vida nos coloca várias situações semelhantes a essa na mudança do comportamento. Cada um de nós passa, às vezes, por um choque, uma doença grave, uma perda quase que irreparável, uma situação que nos traz muita dor, muito desconforto, nos leva, às vezes, até para um buraco, assim, um vazio existencial, uma situação adversa profissional, né? Até de uma perda de uma valorização, uma perda do emprego, de uma oportunidade, uma frustração profissional. Situações, muitas vezes, até adversas, que, num sentido conjugado de situações adversas, um somatório de pequenas situações que nos levam a uma melancolia profunda. E esses são esses pontos que cada um de nós enfrenta em fases da nossa existência, da nossa evolução, e não deixando de ser também durante uma encarnação, como é a que nós vivemos hoje, que são os pontos de modificação nossa, que abrem as nossas portas, como abriu a porta de Saulo na entrada de Damasco. Então, isso até a gente já falou em outras oportunidades, mas o quanto que isso vai se repetir nessa obra, e esse aprendizado, essa reflexão permanente que cada um deve, eu acho que sempre refletir, qual é essa dificuldade, qual é a meditação, a reflexão que a gente tem que fazer, aproveitar sempre, que se aproveita esses momentos, né, de pensar o que hoje não está tão bem, o que hoje está se abrindo de portas, e que algumas que aparentemente se fecharam, mas algumas que são
que são desafios para um futuro próximo e até talvez mais adiante, de achar assim, que essa atitude hoje vai se abrir mais adiante e ter a certeza que nada é por acaso. As pessoas ao qual o universo nos coloca em situações, em ambientes, em convivências, elas são necessárias ao nosso aprendizado, né? Isso, o Chico Xavier, ele insistia muito com essa questão, né, de dizer que o lar ao qual nós viemos de uma forma direta ou indireta, não importa a forma, se, né, de uma forma biológica ou por adoção, ou até por atração, ou por uma intercorrência da vida que nos colocou numa convivência ao qual nós vamos ter a nossa formação educacional, com a nossa referência familiar, não é ao acaso, né? É a convivência necessária ao nosso grau evolutivo no presente. E é dessa experiência que nós devemos, né, levar como aprendizado para o nosso futuro. E é refletindo sobre essa situação do que não foi tão bom, o que a gente deveria modificar para poder exemplificar mais adiante, quem sabe, numa oportunidade que a gente venha a ter, na função paternal, maternal ou da convivência que for, compartilhando com outros. A nossa experiência procurando ser uma pessoa melhor, projetar para alguém ou que esteja na nossa inserção, né, social, familiar, seja o que for, de como ser melhor do que foi para nós, mas não refletindo como revolta ao nosso passado, mas como oportunidade de um ponto de melhoria necessário. Essa é a evolução, essa é a reflexão que a gente tem que ter. E isso se faz de tempos em tempos, aí tem que dar esse tempo para cada um de nós, de pensar nessas situações, de dar um tempo a essa reflexão, essa meditação permanente. Nada melhor que agora está se aproximando mais um final de ano, mais uma fase da nossa existência, mais uma situação adversa que a própria civilização humana está passando, essa questão toda de pandemia, de perdas, de modificações, de comportamento, de reflexão sobre o que é mais importante e menos importante. Será que para essas, tantos vai botar no Brasil aí mais de 600 mil pessoas que se foram nessa pandemia, somadas a outras situações mais também trágicas ou muito adversas, essas famílias ou esses espíritos que estão lá do outro lado, se eles pudessem se manifestar hoje, o que eles diriam? Certamente eles diriam que se soubesse que a importância da encarnação, da vida como um todo, e ela continua lá do outro lado, e que se eles pudessem ser melhores, pessoas melhores, eles seriam. Claro que dando sempre um desconto, uma parcela, provavelmente, de alguns espíritos revoltados do outro lado, que nem se deram conta, mas aqueles que se deram conta do processo do desencarne, da morte, que não existe morte, dessa passagem, eles diriam aos seus familiares, aos seus afetos, às outras pessoas que aqui ficaram, porque esse é o comportamento da grande maioria dos espíritos que estão lá do outro lado, que tem um pouco de consciência de que realmente partiram e que estão numa outra dimensão. Mas se pudesse deixar sua experiência aqui, diriam: eu gostaria de ter sido uma pessoa diferente do que fui. Eu gostaria de ter dado mais importância às coisas que são perenes ao próprio espírito, do aprendizado, e não a energia dada a muitas questões simplesmente mundanas, as questões materiais, as questões de poder, a ambição passageira de determinadas situações. Elas têm um grau de importância? Tem, mas elas não devem ter dado uma relevância maior do que outras situações, outras coisas. Então, isso acho que vale para nós, essa é a grande reflexão, sempre quando estuda a doutrina, tem acesso a essas mensagens do outro lado, com essa brilhante, excelente obra, é de trazer uma reflexão na nossa vida. Será que valeu isso? Foi há 2000 anos atrás e foi uma coisa ao acaso? Não, é uma grande experiência, um grande aprendizado, não só dessa, mas as milhares e milhares de outras experiências de pessoas que passaram, do que vale para nós, né? Porque nós, como espírito, em algum lugar, a gente estava também naquela época, né? Até em fases anteriores, somos espíritos multimilionários, mas esse nosso aprendizado, essa nossa luta incessante de busca do aperfeiçoamento espiritual se dá por um somatório de pontos de
reflexão que levam a melhorias do espírito, uma mudança de comportamento com origem na mudança do pensamento. Se nós mudarmos o nosso pensamento, nós, em sintonia com a benevolência do universo, nós temos uma tendência a praticar cada vez mais o bem. E praticando cada vez mais o bem, nós estamos em sintonia com os bons espíritos. E essa interação permanente, constante, vai nos elevando espiritualmente e dando um significado muito maior à nossa existência, à nossa individualidade, à nossa vida como um todo, em sintonia com o perfeito, que é a energia divina. Eu acho que é isso, então nós vamos procurar... Oi? Francisco, já foi um tema nas aulas do ano passado, pandemia, quando a gente estava estudando com o Zé, e foi conversa nossa, eu, Lena e minha irmã, sexta passada, o espírito, dizendo, nós, quando desencarnamos, nós temos livre-arbítrio em outra dimensão? Claro, sempre tem, né? Principalmente quanto mais o espírito tem consciência de si próprio. É lógico que existe até aqueles espíritos que a gente estudou em obras mais densas, aquelas que os espíritos mais ovoides. O ovoide não tem consciência de si mesmo, mas em algum momento, pode ver assim aquelas obras, né, mais difíceis, eu não vou falar agora, porque depois ficar aí gravado, porque as pessoas, o que é um ovoide? Então, aquele ser pulsante que caiu em si para próprios erros, e ele se acabrunhou de tal jeito que ele tem uma energia em que se atrofiou na forma de um ovoide, e ele está num estado de letargia, de adormecimento profundo, mas ele tem um pouco de consciência em que, em algum momento, ele vai ser permeável a um impulso que vai receber, porque ninguém está desamparado, dos bons espíritos que se aproximam e sempre se aproximam, tentam se aproximar cada vez mais, para que ele venha despertar. Em algum momento, ele vai ser suscetível àquela mudança de comportamento e vai seguir uma longa trajetória da busca de si mesmo, né? E claro que o espírito, quanto mais avançado, mais sublimado, mais ele tem a capacidade plena do seu pensamento. Cada um de nós, hoje, é um espírito cada vez melhor quando nós estamos em sintonia com a mudança do comportamento. Então, quando a gente lê... Atrofia, né? Quando a gente lê as obras do Bacelli, até fui eu que defendi que tinha livre-arbítrio com o Zé, a gente tem a sensação que na outra dimensão tem esse livre-arbítrio. E eu fui investigar, e o livre-arbítrio tem outras características. Então, eu fiquei na dúvida desde lá, e o assunto veio, a Lena até disse, não, se a gente... Porque tu falaste a palavra, a gente planeja a reencarnação, né? Até que ponto planejar é ter livre-arbítrio? O livre-arbítrio está ligado a isso, mas o livre-arbítrio não está ligado à nossa evolução, nos nossos acertos e erros. Mas o livre-arbítrio é o poder de escolhas. Tá? Nós temos o poder de escolhas. A gente tem a consciência do que é certo, do que é errado, do que é um lado, do que é outro, e a gente faz a escolha. A gente recebe as inflexões do plano espiritual, dos amigos espirituais e também daqueles que se dizem amigos e não estão em sintonia com o alto. Esse é o grande problema do nosso dia a dia. Nós recebemos impulsos lá do baixo astral e que no nosso livre-arbítrio, poder da vontade de escolha, nós entramos em sintonia com eles. Ou seja, a gente está sentindo raiva de alguém, nós convocamos psiquicamente os inimigos espirituais dessa pessoa. E esse inimigo vai estar no nosso ouvido aqui para dizer horrores para aquela pessoa. E nós dizemos horrores para outra pessoa. Nós planejamos uma destruição da pessoa. Nós contribuímos com energia para que, naquele momento, pelo menos, ocorra o pior para aquela pessoa ou para aquela situação. Depois a gente até se arrepende. Mas o arrependimento também faz parte da nossa individualidade. Ou seja, está lá no céu e inferno, estudamos lá, o quinto ou sexto lá, tá? O arrependimento dos erros, ele é inexorável, nós vamos ter que se arrepender. E aí, depois de se arrepender dos erros cometidos, nós vamos trabalhar aquele erro, até que ponto nós vamos expiar. E depois nós vamos ter a consciência de vivenciar o erro cometido a reparar. Nós estamos nessa fase permanente de buscar reparar passado, erros de passado,
vivendo situações de presente, mas com a consciência de exercer esse poder de escolha para não agravar situações futuras. Ou seja, nós podemos ter a vontade de destruir alguém no impulso, está lá num trânsito, e aí diz assim, pô, se eu sei que eu sou, em alguns momentos, desequilibrado, eu vou ter uma arma no porta-luva do carro, eu sei que ali eu posso cometer um delito que vai me gerar um karma, eu vou agravar uma situação de passado igual qual eu já estive inserido. É uma das formas. Ou saber que eu vou também dirigindo, se eu vou me embriagar e vou estar em estado alterado de consciência, de alterar um curso evolutivo de uma pessoa que, karmicamente, ela pode estar se encontrando com o seu karma de eu, no meu delito, ocasionar um desencarne de alguém. Para aquela ali é libertador, é um encontro aos seus erros, mas para mim eu estou agregando um karma, um ponto a ser reparado mais adiante, depois de passar no processo de arrependimento, de expiação, e assim. E isso, às vezes, invade uma ou duas encarnações, no mínimo. Isso que eu quero dizer, assim, de uma forma mais grotesca, assim, mais direta. Mas é essa situação que tem que ter. E como se libertar disso? É procurar o seguinte, ter senso de que é certo e do que é errado. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Onde é que estão as leis de Deus? Pergunta 621, Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, na consciência, eu sei que é certo e o que é errado. Quando é errado, como é que eu vou saber que é errado? A consciência acusa. Se eu refletir, elevar o pensamento, o que é errado? O que é certo? E, nesse momento, os bons espíritos vão atuar na minha consciência e vão dar uma inflexão que é assim, olha, isso aí não é o correto. Ou vão até me estimular a uma busca de uma reflexão, e aí, no sono, quando eu dormir de noite, estando esse envoltório adormecido, desdobra-se o espírito, o corpo espiritual, o espírito, e vai ter um contato mais direto com os espíritos que querem nos auxiliar, porque o propósito nosso é de encontrar a melhor saída para o bem, entendeu? Então, isso é fundamental. A Karen quer fazer uma pergunta antes do Kiko, ela já estava com a mão. Não é pergunta, eu queria fazer um comentário a respeito, porque também me questiono muito, tanto no encarnado como no desencarnado, até onde vai o livre-arbítrio e até onde vai o desígnio de Deus, né? Destino. E eu cheguei à conclusão, pelas coisas que eu já li, que eu já estudei, que é progressivo conforme é progressiva a nossa evolução. Dependendo do nível que a gente está, é mais livre-arbítrio ou menos livre-arbítrio. Se pode escolher mais ou não, né? Porque, sim, o ovoide ainda tem consciência, só que ele está aprisionado por um monte de coisa que também, né, não vou falar. Outros espíritos que estão no nível bem mais elevado, eles têm mais condições de optar e têm mais chances de optar, porque né, já está numa situação mais elevada. Então, isso também é uma coisa que eu sempre penso, tá, isso que está acontecendo comigo, com outra pessoa, com a humanidade, não sei o quê, é uma oportunidade da gente escolher no livre-arbítrio ou não, é inexorável, é isso aí. Então, eu acho que é progressivo, tanto particular como para comunidades e coisas assim. Eu acho que só complementar, Francisco, o que ela falou, eu acho que está perfeito a tua colocação. O livre-arbítrio é um pacote de Deus, né? Ele faz parte de todos os seres. Eu não sei como funciona no universo inteiro. Mas ele é inerente ao ser humano, né? Inerente ao nosso ser humano. Né? É inerente. Então, assim, ele faz parte. E o livre-arbítrio é bem como tu comentaste mesmo. Né? A gente vê nos livros que quanto mais o espírito tem, né, mais condições, mais livre ele se torna, né? Mais possibilidades, entendeu? De interagir com esse universo ele tem. E quanto menos, né, tipo, como nós, que ainda somos crianças, ainda temos grandes limitações, o nosso livre-arbítrio, para o nosso bem, muitas vezes, ele é limitado, né, Francisco? Claro. Agora, o que é importante para a gente saber é perceber, o livre-arbítrio está associado ao poder da vontade. Nós temos o poder da vontade e o destino. Tá? Então, a gente tem que procurar distinguir uma coisa e outra. Isso aconteceu, tinha que acontecer. Depende. Isso aí aconteceu, mas ia acontecer igual de um jeito ou de outro. Às vezes até as duas coisas juntas.
Então, o que é destino? Destino é tudo aquilo que ocorre e que nós não agimos por ação ou por omissão. Então, eu não dei nenhuma causa e efeito, olha, eu não dei nenhuma causa para que determinada situação ocorresse, é destino. Ou seja, estou lá na esquina, saí de carro, saí lá passeando com um familiar, bala perdida, matou, desencarnou, destino. Vai ver a causa, claro, existe uma causa de passado, porque não é de graça. Agora, quem gerou aquela bala não é um feriado que ocasionou um destino para alguém que vai se encontrar com o seu karma de passado. Não, ele vai também estar inserido na lei de causa e efeito, e a causa que ele deu, ele vai se inserir numa outra situação, também de mais adiante de arrependimento, de expiação e necessidade de reparação. Agora, eu posso ter uma ação em que eu vou a uma determinada situação, ou me omitir, faço que não é comigo e sei que pode ocorrer. E ocorre. Não é destino. A minha omissão gerou um efeito, um prejuízo a alguém, que gerou um efeito a ser reparado, ou seja, um somatório kármico. Ou diretamente, eu posso simplesmente, de forma culposa, vou pegar uma arma, vou começar a atirar para cima, mas esse projétil vai descer. E, ao descer, ele vai ser uma bala perdida em cima de alguém. Foi o destino lá de alguém, para que ele foi, mas para mim, não. Então, não é destino da pessoa que não tem nada a ver com a minha atitude, sim. Agora, eu dei a causa, e essa causa vai ter que ser reparada. Claro que isso aí, em linhas gerais, é uma situação um pouco difícil, né, de a gente contemplar todas as situações, mas é muito importante a gente perceber assim, eu não vou fazer nada que aí pode gerar uma determinada situação que eu vou desencarnar, eu vou perder um afeto meu, ou vai ocorrer uma tragédia. Eu tenho que procurar agir de forma equilibrada, agir de acordo com os ditames, né, numa sociedade equilibrada, e eu procurar fazer tudo certinho, não vai ocorrer nada que vai dar uma ação minha que vai gerar um karma contra alguém, ou meu mesmo, né, de subtração da minha oportunidade encarnatória. Agora, se eu, de forma permanente, contribuir para que isso venha a ocorrer, eu vou estar praticando o quê? Que aí é uma outra situação, aquela coisa de autodestruição indireta, o suicídio indireto que se chama. Isso até é fruto é necessário de um estudo, eu acho que tem que retomar mais adiante, até vai ficar lendo essas obras, isso é muito interessante, mas como também tem um público também novo, e até é muito interessante de retomar essas situações no nosso estudo aprofundado para perceber essas coisas, como a gente pode compreender melhor o fenômeno da vida sob o ponto de vista espiritual, com as ferramentas que a espiritualidade nos dá através das obras mediúnicas. Acho que está na hora de encerrar, né, pessoal? Acho que podemos encerrar? Sim. Sim. Então, tá, vamos até agradecer essa oportunidade, a necessidade de reflexão sobre todas essas situações, renovar a nossa experiência, vocação, a necessidade da busca permanente do estudo, do contato com toda essa teoria que a doutrina nos conforta, né, nos oferta sobre a inspiração do alto, e renovar também o nosso compromisso de buscar constantemente isso, não só nesses momentos de estudo aqui, mas da busca, do estudo teórico, do grande manancial da doutrina que nós temos hoje nas redes sociais, na própria internet, de buscar isso aí de uma forma disciplinada, que cada um exerça esse poder e trazer, compartilhando sempre as suas dúvidas, as suas experiências, e a sua visão de mundo sob a luz da doutrina espírita cristã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Pessoal, então é isso. Obrigada, Francisco. Parou, então, Obrigada, na página. Flávia. A Flávia anota sempre me... Obrigada. 151 Semana parou? que vem estarei ausente. Vou levar minha mãe no médico, infelizmente. Tá bom, depois eu acompanho.
Bom. Tá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Pelos Obrigado. esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Maravilhoso. Boa noite a Uma todos. boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Mari. Boa noite. Boa Kiko, noite. beijo, meus amores. Beijo, gente. Beijo. Até amanhã para alguns. Beijo, Até beijo. amanhã. Tchau, gente. Tá.